Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e eu quero compartilhar com você mais uma ferramenta espiritual, e essa você vai poder utilizar a cada ciclo da lua, ou seja, a cada vez que for Rosh Hodesh, lua nova ou cabeça de mês, como diz a Torá. O ciclo lunar é formado por 28 dias, 4 vezes 7. O número 4 é ligado ao segredo do tetragrama, que todos nós já conhecemos, enquanto o número 7 está ligado ao ciclo dos dias da semana e ao segredo das sefirotes inferiores da árvore da vida, que são justamente Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod e Malchut. Essas 7 sefirot afetam, de certa forma, como o homem, como o ser humano, ele se movimenta aqui na Terra, porque o potencial da luz é manifestado através dessas 7 sefirot, ou seja, nesses 7 graus que saem da sefirá de Binah, que é justamente o mundo, uma dimensão ainda mais alta, chamado de mundo da criação. Até chegarem aqui onde nós estamos, na Sefirá, ou seja, na dimensão de Malchut, que corresponde a esse mundo da ação, toda essa luz ela passa por esses canais até chegar aqui à nossa vida, ou seja, no nosso dia a dia, afetando os nossos cotidianos. Segundo a Kabbalah, a lua, que é justamente essa inicial em que a Torá pede para que nós consagremos a lua, ou seja, separemos, possamos colocar ela num lugar diferenciado. E para quê? Para observarmos não a lua em si, o astro, mas o que vem com essa energia, com essa luz que se renova a cada período, a cada mês. Segundo a Kabbalah, a lua afeta a consciência da alma, a psique e o lado emocional do ser humano. A falta de controle das emoções ela causa um desequilíbrio emocional e também mental. Por esse motivo, temos que saber como não perder o equilíbrio e manter a cabeça acima dessas marés lunares, digamos assim. E para isso, é muito bom observarmos, sabermos quando é a lua nova. Então, esse mês que já estamos terminando, exatamente um mês em que a energia, em que a luz que se revela durante esse mês é uma luz bastante intensa, e precisávamos então, durante esse período de tempo, canalizarmos exatamente aquela quantidade que precisávamos. A cada lua nova, nós recebemos aqui na Terra uma injeção de luz, de energia que vem direto do Criador. É por isso que Salomão, em um dos seus livros, vai dizer que para todas as coisas existe um tempo aqui na Terra. Esse tempo ele está se referindo exatamente a cada vez que a Lua passa por essas constelações, por esse conjunto de estrelas e reflete aqui na Terra exatamente aquela específica energia, emanação naquele período de tempo. E cada uma dessas luas novas, cada vez que Rosh Hodesh, traz um pacote específico de energia, de luz, moldável em potencial, que nós podemos usar para cada um de nós aqui, principalmente para cumprirmos a missão da nossa alma. Então, nós nos guiamos no calendário da alma exatamente a partir do momento em que a lua nova desponta no céu. Nesse mês, nós estamos começando Rosh Hodesh no dia 24, a partir do pôr do sol, ou a partir do momento em que as estrelas aparecem no céu, até o dia 25, da mesma forma, até o pôr do sol, ou até as estrelas aparecerem no céu. Esse período de 24 horas corresponde a lua nova, Rosh Hodesh de Kislev, exatamente esse próximo mês, essa abertura cósmica da qual temos energias específicas para desfrutarmos. É um mês diferente do mês passado. A luz, a energia que se revela durante esse período de tempo é uma energia e uma luz diferente da que vivemos no mês de Heshvan e que já está se dissipando. Por que é importante observarmos e por que a própria Torá, assim que o povo de Israel deixa de ser escravo no Egito, a primeira coisa que o Criador pede para que eles façam é que eles consagrem a lua. E por que o Criador diz isso? Porque a partir do Rosh Hodesh, ou seja, a cabeça do mês, onde está a semente, nós podemos ver a partir dali quais são as próximas aberturas que virão. Por isso que é tão importante e também é por isso que o povo judeu, aqueles que são a Torá viva aqui na Terra, que nós olhamos para eles e podemos enxergar o que está por trás, o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles foram muito perseguidos, inclusive impedidos de dizer qual era o dia de Rosh Hodesh. Por quê? Porque a partir da Rosh Hodesh nós sabemos exatamente quais são as aberturas, quais são os tempos que dirigem a Terra.
como Salomão também sabia. Então, se nós não sabemos quando é Rosh Hodesh, quando começa essa abertura cósmica, quando vem a semente do mês, todo o potencial para aquele mês, fica muito complicado sabermos quais são as outras aberturas que estarão disponíveis. Então, Rosh Hodesh, cabeça do mês ou lua nova, é muito importante para o calendário da alma, para a nossa alma, porque é dali que sacamos a luz necessária para nos movimentarmos aqui nessa dimensão. E no mês de Kislev, no Rosh Hodesh de Kislev, que está se iniciando a partir do dia 24 até o pôr do sol do dia 25, é chamado uma energia, uma luz de milagres. Esse é um mês sobrenatural, é um mês diferente. Você vem de um mês com energia tão densa, tão pesada, exatamente de um período em que a Torá vem descrever um dilúvio, um período de julgamento, agora entrando nesse mês, nessa energia, nessa luz. Dentro dessa energia desse mês, nós encontramos a semente perfeita. Eu não sei se você tem essa compreensão. Segundo o primeiro verso do livro de Bereshit, que é o livro dos começos, diz que Elohim criou os céus e a terra com esses códigos que nós chamamos letras, mas que dentro deles tem todo o potencial, toda a matéria-prima que se transforma em absolutamente tudo o que é criado, visto e não visto. Dentro dessa semente está o potencial daquilo que se revelará durante todo o mês. Então, existem duas letras ou dois símbolos, duas sementes em potencial que criaram tanto o mês quanto o signo. Eu sei que essa palavra signo soa muito estranho para muitas pessoas, porque ainda nós estamos cheios de dogmas e cheios de, digamos assim, alguns paradigmas religiosos. Eu quero apenas que você abra os seus ouvidos e deixe que o próprio Criador crie esse recipiente na sua alma para que você entenda que esse mundo ele foi criado e foram colocados luzeiros nos céus, que são as estrelas, os astros e todos os outros sinais para que nós pudéssemos nos guiarmos aqui na Terra. Sabermos quando é o tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Todos os 28 tempos em que Salomão descreve é justamente o período em que a lua ela passa por essas constelações e traz, irradia e reflete na Terra essa energia específica. A palavra astrologia ela causa um certo temor. Por quê? Porque assim como diversas outras coisas, elas foram tiradas da Kabbalah, foram tiradas da Torá, isoladas e usadas, digamos assim, de acordo com a vasilha, com o recipiente que esse grupo específico tinha. Porque se você observar todas as religiões, todos os pensamentos filosóficos e grande parte das teorias que nós ouvimos hoje, que muitas vezes praticamos, não temos ideia de que saiu de dentro da Torá. Por quê? Porque a Torá ela é um livro de regras que rege esse mundo. Então muitas vezes a pessoa foi lá, eles observaram como é a Torá, mas eles não tinham suficiente vasilha, recipiente para poder transferir essa luz ao mundo. Então cada um pegou de certa forma aquilo que era mais propício, significativo. Então se você for em cada religião, você vai encontrar coisas que estão dentro da Torá. Alguns esperam o Messias, outros acreditam em reencarnação, outros pegaram uma astrologia, guiando a sua vida pelos astros. E cada um vai acreditando de uma forma e criando toda essa gama de religiões que nós vemos hoje e de várias formas de pensamento. Aí você pode me perguntar, isso está certo ou isso está errado? Isso não está certo nem está errado. É apenas a forma como as pessoas enxergam o mundo e naquele momento é a única vasilha, o recipiente que ela tem e é a única forma que ela consegue absorver, tomar desse todo que é tão gigantesco e que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. É como se a Torá ela fosse um grande oceano e para você compreender toda a grandeza de um oceano, você precisa estar conectado com a fonte criadora desse oceano. E para isso, nem todas as pessoas estão disponíveis e não têm recipiente propício. Porém, elas querem usufruir desse oceano. Então, o que são as religiões, o que são os dogmas, o que são as filosofias? Principalmente essa que muitas pessoas aderem como nova era e etc. É exatamente aquelas pessoas que viram todo esse potencial, mas não tinha vasilha, não tinha recipiente suficiente, mas queriam usufruir disso. E o que é que eles fizeram? É como se você fosse lá
E como você não tem vasilha suficiente para pegar toda a água que está no oceano, você pega um canudo e começa a transferir essa água para sua vasilha. Isso significa dizer que, ainda que venha da fonte absoluta, que é justamente a Torá, ela está minimizada pela ferramenta que você utilizou para usufruir daquele todo, daquele potencial que era o oceano. Então, digamos que a religião, ou esses dogmas e tudo o que existe, é exatamente esse canudo, essa simplificação, essa diminuição do potencial máximo para poder caber dentro de um recipiente e poder ser utilizado. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem vasilha suficiente para abraçar, para poder compreender os códigos que estão por trás da Torá. Porque a Torá não é um livro religioso, a não ser quando eu pego um canudo, que é justamente um conector para esse potencial que é a Torá, e eu coloco dentro dos moldes daquilo que eu consigo entender. Então, o que eu fiz? Eu tirei um texto de um contexto, eu criei um pretexto. Exatamente, eu criei algo que eu penso que é, e de certa forma me dá uma certa utilidade, um certo senso de pertencimento, mas não quer dizer que é o todo. Porém, não é uma questão de ser certo, nem uma questão de ser errado. É aquilo que eu posso fazer naquele momento. Então, quando eu falo para você de astrologia, eu não estou falando dessa astrologia separada da Torá. Eu não estou falando dessa astrologia pop, que faz com que o seu livre-arbítrio esteja totalmente condicionado a ela. Eu não estou falando dessa astrologia em que diz, não faça isso porque hoje não é propício por causa disso e por causa daquilo. Eu estou falando exatamente do estudo desses astros, de todos esses sinais que o Criador colocou nos céus e que chamou o patriarca Abraão e disse, sai da tua tenda e olha para as estrelas. Como assim sai da tua tenda? Sai de Malhut, dessa dimensão da ação, dessa dimensão de fisicalidade e mira, olha as estrelas. Exatamente para quê? Para que Abraão saísse da sua limitação física e pudesse se guiar, saber quais são os tempos absolutos de como se acontecem as coisas aqui na Terra. Não é à toa que o primeiro livro falando sobre astrologia e tudo o que tem sobre astrologia vem de um livro escrito pelo próprio patriarca Abraão chamado Sefer Yetzirah, ou Livro da Criação. Dentro desse livro está completamente codificado e não são todos que conseguem. Então aqueles que conseguiram tirar alguma coisa, criaram diversas formas de interpretar. E uma delas é essa astrologia que você conhece. Conseguem acertar algumas coisas? Sim, é óbvio que acontece sim, mas não na sua totalidade, porque os astros e as estrelas, que são corpos de anjos, assim como você tem seu corpo e tem a sua alma, assim também quando você olha para um astro, quando você olha para uma estrela, aquilo é apenas o corpo de um ser, digamos assim, de uma inteligência cósmica chamada anjo. Então, esses anjos, eles foram criados, como eu disse lá no início, pelas letras hebraicas. Tudo que você compreende como mundo criado, visto ou não visto. Então, durante esse mês, ou seja, todos os meses, você vai ter um mês, você vai ter um planeta que está guiando, ou seja, que está emanando uma energia para a Terra. Isso vai ser canalizado pela Lua, que reflete essa energia e interfere na vida do ser humano. Você tendo consciência disso ou não, você sabendo disso ou não, você acreditando nisso ou não. Fato é que mesmo acreditando ou não, você viu como esse mês que está passando, como ele foi mais denso, foi mais pesado. Por quê? Porque a sua energia, a luz que estava sendo refletida sobre a Terra, estava sendo o quê? Canalizada de uma forma muito potente, e aqueles que não têm as ferramentas corretas exatamente para transformar essa energia em potencial em algo que possa ser visível e que possa usar para o seu cotidiano, sofreu bastante. E é assim durante todo o ano, não se preocupe, todos os anos acontecem dessa luz ser refletida, porém devemos ter como exemplo exatamente o patriarca Abraão. Para quê? Para que assim como Abraão, não sejamos pegos de surpresa, não sejamos ou não tenhamos surpresas desagradáveis, mas possamos sim termos controle dos eventos da nossa vida, porque é para isso que serve você olhar os céus, é para ter controle, para saber o que fazer e o que não fazer, quando fazer,
como fazer. Por exemplo, quando você olha os céus e vê que está chovendo, você se mune de algum tipo de ferramenta para que você não se molhe quando você sair. Então o mesmo acontece quando o Criador pede para que Abraão olhe as estrelas, não é para que essas estrelas regam a sua vida, mas que ele saiba o que ele vai precisar para aquele momento exato que está passando na Terra. E é para isso que serve a astrologia. E não é astrologia comum, se chama astrologia cabalística. Exatamente, totalmente dentro da Torá. Porque não pense você que nasceu na data que nasceu, na família que nasceu, no local que nasceu, na hora que nasceu, simplesmente por acaso. Não, esse é exatamente a trilha, o rastro que você deixou. E é muito importante você saber qual energia, qual era a luz, qual era o nome do Criador que estava regendo no dia, qual era o anjo, qual era o planeta, qual era exatamente a sentença do Anabecoa que estava sendo validada naquele momento. Enfim, existem diversas formas de você saber por que você está aqui. E você só vai saber isso quando você começar a entender e estudar os segredos dos céus. Então, nesse mês de Kislev, que é justamente no Rosh Chodesh, nós temos duas sementes essenciais. Nós temos a letra que criou o mês e nós temos a letra exatamente que criou o planeta e que está influindo, que está depositando a sua energia e sendo canalizada através da lua, refletindo sobre as nossas vidas. A letra desse mês, que está conectado também com o Mazal, que é chamado de, tradicionalmente, ou pelo menos popularmente, de Sagitário, é a letra Samer. Essa letra ela está completamente conectada com a energia de vitória, de sustento. Ela não vai vencer por você, mas dentro dela tem um potencial exatamente daquilo que você precisa para te dar um up, para te empurrar, para deixar você mais à frente, para tirar você da estagnação. Por isso que esse é um mês de milagres, é um mês que tem todo o potencial para que aquilo que não aconteceu durante os outros meses, podemos, dentro dessa energia disponível em Kislev, trazer essa vitória para as nossas vidas. Então você vai poder ter algumas ferramentas. E por ferramenta eu quero que você entenda. Você precisa estar fazendo algo. Imagine que você compra um mobiliário, um móvel para sua casa. Você pode ter uma chave para fazer aquela montagem manual daquele móvel. Mas também você pode ter uma ferramenta chamada parafusadeira que você vai poder acelerar esse processo. Então, ambos são ferramentas. A diferença é que uma vai facilitar mais para você, vai fazer com que você faça essa montagem de forma mais rápida e que seja menos cansativo e você ganhe um pouco mais de tempo. A mesma coisa acontece com as ferramentas que eu disponibilizo para você. A ferramenta em si, sozinha, ela não vai fazer nada. Você precisa estar fazendo alguma coisa. Essas são ferramentas espirituais e para que você utilize ela, você precisa estar vivendo a sua vida e essa ferramenta ela vai ser usada exatamente para algo ou para coisas específicas. Nesse caso, a que eu vou disponibilizar para você hoje é exatamente uma ferramenta espiritual que facilita você sacar essa energia que está em potencial dentro dessas primeiras 24 horas e possa distribuí-la de forma equidistante e equivalente durante todo o mês. Então, durante esse mês, eu vou disponibilizar para você uma conexão que se chama Hillel. Você vai fazer exatamente no dia 24, no Shacharit, ou seja, na manhã de Rosh Chodesh, que é justamente dentro dessa conexão existem códigos específicos que faz com que você abra essa semente que chama-se Rosh Chodesh, cabeça de mês, e possa acoplar a sua alma exatamente à luz que ela dispensa para o mês inteiro, que é esse mês de milagres. Além dessa ferramenta chamada Hillel, você vai ter a letra desse mês e você vai ter a letra exatamente de que criou o planeta, que é o planeta Júpiter, que, não esqueça, é apenas uma roupagem, porque dentro existe uma energia, uma alma, que é um anjo que governa esse planeta. Então, existe uma força que está ali dentro em potencial, e você fazendo a meditação, a visualização dessas duas letras durante um mês, com a kavaná de trazer o milagre que aquela luz está disponibilizando para você, você vai ter exatamente isso na sua vida. Além disso, você também pode meditar durante esse mês inteiro na segunda sentença da oração Anabecoa, que está composta pelas letras Kuf, Resh, Ain, Shin, Teit, Nun.
Kaberina amerhasakvenu tararenu nora. Então, essa é a sentença que você vai meditar durante esse mês. Essa sentença, que é a segunda sentença do Anabecoa, ela traz exatamente isso. Esse poder de renovação, esse poder de gerar milagres, de rasgar, de certa forma, tirar aquilo que estava impedindo a nossa vitória. Então, as duas letras desse mês vai ser exatamente Samer e Gimel, e a segunda sentença da oração Anabecoa. O Hillel, que é justamente essa ferramenta, você vai utilizar apenas na manhã de Rosh Chodesh. E durante todo o mês você pode fazer as suas meditações de forma natural, com alguns vídeos que nós temos aqui no canal. Se você faz a oração Anabecoa todos os dias, 2 vezes, independente de ser 2 vezes ou 1 vez, você vai fazer a oração completa, você repete 3 vezes, representando cada uma das colunas, a sentença referente ao dia, e mais 3 vezes a sentença referente a esse mês, que é justamente a segunda sentença. Com que kavaná? Com a kavaná de despertar essa luz, de trazer essa luz, que ela possa acoplar a sua alma e trazer aquele milagre que você tanto precisa. Esse é o mês dos milagres. Nós temos uma abertura cósmica gigantesca chamada Hanukkah, que em outra oportunidade eu vou deixar vocês a par de tudo que vai acontecer. Por hora, eu vou deixar a partir daqui do vídeo exatamente o Hillel, que é para você fazer o escaneamento e sim fazer a leitura em voz audível pela manhã no Rosh Chodesh, a meditação com a letra do mês e a letra do planeta, e também a sentença do Anabecoa, que você vai poder escanear e fazer a leitura durante todo o mês. Mas antes de concluirmos esse vídeo, eu gostaria de convidar você para uma pequena meditação, para que você tenha ideia de como você vai poder fazer essa meditação durante todo o mês. Eu queria que você se colocasse comodamente em uma cadeira ou em um lugar em que você fique confortável, de preferência sentado, com braços e pernas descruzados, com as mãos, com as palmas viradas para cima na posição de receber. Se possível, você coloca ergue um pouco o seu pescoço, sua cabeça para cima, num ângulo aproximado de 45 graus. O seu olhar ponha num ponto fixo no teto ou em algum lugar à sua frente. Eu gostaria que você fizesse algumas respirações suaves. Sempre você faz, ou 3 respirações com a kavaná, de levar intelectos divinos a cada uma das colunas que compõem a sua vida, a coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna do centro. E se você quiser ir um pouco mais profundo, um pouco mais específico, você pode fazer 7 respirações, cada uma delas representando exatamente essa região de Zerampin, essa parte emocional, nosso Ruach, formado por Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malhut. Cada uma dessas partes da nossa alma, que também são as partes criadas em todo o mundo que nós conhecemos como universo, como dimensões, todo o fluxo da luz, toda a movimentação do Criador para com tudo que é criado, vem sempre através desses graus que nós chamamos Sefirot. Então, se você puder e quiser, você faz as respirações sempre nessa numeração, 3 ou 7. Após estar sentado comodamente, se você puder, feche os olhos, comece a relaxar todo o seu corpo. Vamos deixar de lado as preocupações, os cuidados dessa vida, por alguns minutos, por alguns segundos. Vamos desprender da nossa mente todas as limitações, tudo aquilo que muitas vezes colocamos dentro dos nossos próprios paradigmas. Vamos sair um pouco de dentro dessas muralhas que nós criamos para nos proteger. Muitas delas são chamadas de paradigmas, de mitos, de crenças, de medo, de cuidado. Às vezes elas se disfarçam de várias coisas, mas o fato é que muitas vezes estamos presos dentro delas. Então, por alguns momentos, por alguns minutos, a partir de agora, vamos abrir agora uma mala. Imagine que você vai fazer uma viagem agora e que você vai separar as coisas que você precisa. Essa viagem ela vai durar 1 mês.
É exatamente esse período de tempo em que nós vamos desfrutar dessa luz, dessa energia que nós estamos coletando em Rosh Hodesh nessas 24 horas. Imagine para essa viagem desse mês, que começa esse mês dos milagres. Estamos indo para essa terra, a terra dos milagres, onde tudo é possível. Afinal de contas, nada se chama milagre por acaso. Milagre ultrapassa as razões da vida, a psique humana, a lógica humana. Ele ultrapassa os limites, as coisas que nós temos como ditas e como certas. Então nós vamos colocar dentro dessa mala apenas aquilo que nós queremos para essa viagem. E vamos deixar de lado exatamente tudo aquilo que traria peso, que faria nos lembrar de circunstâncias que são desagradáveis, coisas que não tornam a viagem agradável, tranquila, fluida. Então o que você colocaria dentro dessa mala? Para esse mês inteiro. Imagine, é uma viagem de um mês. Eu não sei de quantas malas você vai precisar. Mas não esqueça de colocar tudo, absolutamente tudo o que você precisa para essa viagem chamada Kislev, o mês dos milagres. Quando se faz uma viagem, geralmente nós temos um motivo para isso. Algumas pessoas fazem viagem para descansar, programam suas férias, programam que durante esse período de tempo ela fará coisas que normalmente não faz. Não é algo que ela faça cotidianamente. Essa não é uma viagem a trabalho, essa é uma viagem de descanso, essa é uma viagem que você vai desfrutar. Desfrutar exatamente daquilo que você está recebendo. Isso que você está recebendo para essa viagem está tudo dentro dessa semente chamada Rosh Hodesh. Dentro dessa semente está exatamente tudo o que você precisa. Então não seja mesquinho, não seja mesquinha. Não escolha um hotel para você ficar com 3 estrelas. Seja ousado, seja ousada. Imagine como será o seu quarto de hotel, a sua suíte. Imagine como será o serviço de quarto. Imagine que você está procurando a passagem para essa viagem, mas você não vai procurar a passagem mais barata, você vai viajar de primeira classe. Você vai exatamente no lugar perfeito. Você não vai ser chamado no 3º, 4º grupo, você é grupo prioritário. Você é um grupo VIP. Nesta viagem você vai caminhar por lugares magníficos, onde só os grandes, os potentes, aqueles que se assentam nos lugares altos, vão participar. E você tem esse bilhete, ou seja, você tem esse potencial, está tudo pago, está exatamente dentro dessa semente chamada Rosh Hodesh de Kislev. Esse é o mês dos milagres, essa viagem promete. Imagine o que você vai colocar dentro dessa mala. O lugar que você vai é um lugar muito importante. Para você ter ideia, é um lugar em que só pessoas que têm muitas posses, são as pessoas que governam esse mundo, são as pessoas que têm um alto poder de riqueza e de enriquecimento, em que estão no topo do mundo. É aquelas pessoas que comandam as suas vidas. Então imagine quais são as roupas que você vai precisar usar. Quais são os sapatos que você vai levar, quais são os equipamentos que você vai estar colocando dentro dessa mala. Eu imagino que se você for mulher, uma mala só não é suficiente. Dependendo de como você quer que seja essa viagem, eu acredito que independente de você ser mulher ou não, vai precisar de muita coisa para desfrutar de verdade dessa viagem. Não esqueça, o lugar que você está indo é um lugar abundante, próspero. Não há escassez. E tudo que você vai usar, você vai levar dentro dessa mala. Porém, eu vou te dizer uma coisa. Sabe quando você viaja e você viaja com 2 malas e volta com 10 malas? É exatamente isso que você vai fazer. Você não vai
voltar, sair desse mês do mesmo jeito que você entrou. Não pode. Pode. Nesse período de tempo, você vai ter exatamente compreensão das coisas que você quer, das coisas que você precisa, das coisas que você já tem em mãos para poder colocar o seu projeto, a sua vida em marcha. Imagine que você chegou agora em um lugar perfeito, em um resort perfeito. Ele é tão perfeito que o nome dele se chama Jardim do Éden. Todos os serviços all inclusive, ou seja, está tudo incluso. Você não vai gastar mais nada, absolutamente nada. Tudo é por conta do Criador. Está dentro da semente que você recebeu. E você se acomoda, elevada, até a sua suíte. Você vê, nossa, que paisagem, que lugar, que tudo perfeito. Tudo supera suas expectativas nos mínimos detalhes. Do lado da sua cama você percebe que tem um envelope e um convite nele. Eles estão te parabenizando por esse período de tempo que você passará nesse lugar maravilhoso e também está te convidando para participar de uma apresentação que será feita dentro do auditório executivo deste resort. E você é um convidado VIP, é um convidado especial. Você coloca a sua melhor roupa, respirando esse ar perfeito, e você se conduz até esse lugar, até esse auditório. O incrível é que não tem ninguém lá, só tem você. É porque essa apresentação é você quem vai dirigir. Imagina que esse auditório, ele não é um auditório comum. A tela projetada na sua frente não parece nada nesse mundo. Aliás, toda essa situação não parece nada. Nós estamos dentro de um lugar chamado Milagres. É tudo diferente. É muito acima do que a nossa mente humana consiga imaginar, moldar. Ele ultrapassa todas as expectativas. Você recebe um outro cartão e nele tem algumas instruções que você lê. E uma delas é que a tela à sua frente é comandada pela sua mente. Tudo o que você pensar será automaticamente transferido para a tela que está diante dos seus olhos. E tem uma entrelinha, tem uma observação no final desse cartão, dizendo: é proibido pensar e imaginar pequeno. Você está na terra dos milagres. E você começa a imaginar. Qual será o seu primeiro pensamento? Talvez, e se eu posso sugerir, imagine que você vê uma criança na sua mente e automaticamente é projetada nessa tela. Imagine que você projeta na tela a imagem de um bebê, de uma criança que acaba de nascer. Uma criança feliz, amparada pelos seus pais, amada, protegida. Essa criança é levada para casa e nessa casa ela tem tudo o que ela precisa. Ela não só tem os recursos materiais para estar bem aconchegada, bem protegida, mas ela tem carinho, ela tem amor, ela tem compreensão, ela tem paz e espírito, ela se desenvolve de forma perfeita. Tudo ao seu redor corre sempre bem, tudo está sempre em pró e em favor dela. Ela vai crescendo, ela vai para a escola. Na escola ela encontra pessoas que vão agregando valor à sua vida. Ela aprende sim coisas novas a cada dia. Se torna mais inteligente, se torna mais sociável cada vez mais. Ela é muito apontada por outras pessoas, mas não de forma pejorativa. Pelo contrário, ela é apontada como uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, uma pessoa inteligente. As pessoas apontam para ela como referência. Olham para essa criança e dizem: o que tem de especial nela? Ela tem uma luz diferente, ela tem uma vida diferente.
tudo que ela faz prospera, tudo que ela faz fica perfeito. É uma pessoa que está sempre de bem com a vida, está sempre sorrindo, porque há uma luz diferente nela. E essa criança você vê projetada na tela, feita pela sua própria mente, conscientemente, de forma proposital nesse momento. Ela cresce, ela se transforma em uma adolescente, ela não passa por crises existenciais, ela não se sente perdida. Essa pessoa, esse adolescente, pelo contrário, ele se sente amparado, ele tem norte, ele consegue visualizar com certeza o seu futuro, as suas habilidades, os seus talentos, eles são visíveis e são palpáveis. Ele não precisa perguntar ao outro ou olhar para o outro e se comparar. O único comparativo que esse adolescente, essa adolescente faz é com ela mesma, é com ele mesmo. O próximo dia ele sempre pensa que o único ponto de referência é a sua própria pessoa. Esse adolescente, essa adolescente, ela cresce e se transforma num jovem muito bem sucedido, muito bem sucedida, que sabe o que quer, que muitos vão a ele e vão a ela, como a rainha de Sabá foi a Salomão beber, desfrutar de sua sabedoria. Ele veio na sua fase adulta, está muito bem estabelecido financeiramente, consegue encontrar uma pessoa que possa desfrutar do seu lado momentos incríveis a dois. E se casam, estão juntos, e fruto desse amor, vem uma criança com perfeição exata de como ela mesma transferiu para essa nova semente que ela deixa no mundo. Tanta paz, tanta alegria, tanta prosperidade, tanta luz. E essa criança cresce, essa criança ela se casa, ela também encontra uma pessoa para desfrutar do lado dela de tantas coisas boas na vida. E ela tem também um filho, uma filha, e esse filho e essa filha, ele cresce e mais uma vez encontra outra pessoa que pode desfrutar da vida com ela, e tem mais um filho, uma filha. E agora nesse momento esse filho já está grande, crescido, e ele tem uma ideia. Ele começa a pensar e querer reunir todos os recordes, sabe, todas as recordações da sua família. Ele começa a investigar a sua árvore genealógica, começa a se interessar por todos os feitos que a sua família já fez até então. E ele começa então a buscar os fatos, os registros, os históricos dos seus antepassados. E ele tem uma ideia. No mês de Kislev, o mês em que se iniciam os milagres, eu quero convidar toda a família, e ele envia essa mensagem para todos. Eu fiz um aparato, ou seja, eu juntei todas as informações e quero fazer um memorial. Eu quero honrar a cada um. E naquela noite exata, ele faz um grande evento. Ele reúne todos os familiares de várias gerações. E naquele lugar, ele começa a citar várias e várias coisas, a agradecer pelo fato dele estar ali, porque ele é semente da semente, da semente, da semente. Porque ele é fruto do fruto, do fruto, do fruto de outras e outras pessoas antepassados dele. E ele abre então, ele abre um livro de recordações com todo o histórico que ele conseguiu reunir. E ele começa a ler. E ele diz assim: hoje eu quero agradecer e quero também honrar a vida de uma pessoa que veio a esse mundo e que conquistou tantas coisas, que recebeu a luz do Criador e que através dessa luz ele conseguiu transformar em tudo que era necessário para se viver uma vida fluida, feliz, tranquila e próspera aqui na Terra. E ele começa a falar muitas coisas, começa a falar coisas específicas, começa a falar que essa pessoa ela escreveu livros, essa pessoa ela conquistou na sua vida financeira, nos seus negócios, na sua vida pessoal,
Começa a falar das suas frases preferidas, do seu jeito de falar, de pensar, de agir, como ela interagia com os outros, como ela agregava valor ao ambiente em que estava. E no final ele diz: eu quero honrar essa pessoa e o nome dela é... Diga o seu nome. Essas imagens, elas estão projetadas pela sua mente. Essa é uma pequena história, uma pequena ilustração, mas no futuro próximo eu quero que você pense. O que você quer que as pessoas falem de você? As suas próximas gerações. Quais são as lembranças que você quer deixar para que um dia eles possam se orgulhar ou ter essa ideia maravilhosa de honrar e dar méritos àquilo que você fez? Esse é o mês de fazer acontecer. Por maiores e melhores que sejam as suas ideias, elas só se tornarão possíveis e palpáveis se você agir. Nós estamos na dimensão da ação. Muitas vezes eu sei que você olha para os lados e você se compara com outros. E quantas vezes você vê pessoas que têm até menos intelecto, têm menos potencial, às vezes têm menos sabedoria, menos inteligência, até menos condição financeira. E mesmo assim aquela pessoa prospera de uma forma diferente. E você não entende. Muitas vezes não é porque ela é melhor ou tem mais do que você, mas é simplesmente porque ela obedece uma regra rígida desse mundo, embora que inconscientemente. Ela se movimenta, ela age em prol daquilo que ela quer fazer. Nesse mundo nós precisamos um pouco de esforço. A lei que opera a física aqui é a lei da gravidade. Essa lei empurra você para baixo. Essa lei foi necessária para separar as dimensões. E nós aqui estamos sujeitos à lei da gravidade. E para permanecermos de pé, você tem que fazer um esforço. Você vê que para cair, para sentar, para estar embaixo, é muito mais fácil. Para se manter de pé, elevado, com a cabeça erguida, com os olhos para o alto, exige um esforço. E nesse mês, no mês de Kislev, e essas letras que criaram tanto o mês, quanto o planeta que emana a sua energia e é transferida aqui para essa terra, essas letras elas nos dão uma condição exatamente. Dentro dela está a energia, a luz do Criador que nos permite vivermos esses milagres. Então imagine nessa tela, nesse lugar que você está, que se chama tela da sua vida. Projete o que você quer e saque essa luz, que são as ferramentas para construir absolutamente tudo o que você quer. Nesse momento, você sai desse auditório feliz por causa dos feitos que você realizou e que já está sendo proclamado no futuro. Se está sendo proclamado, se está sendo agradecido, é porque já existe. Então viva como se fosse. Todos os dias da sua vida, especialmente começando desse mês. Que você tenha um mês de paz, um mês de tranquilidade. Eu não vou te tirar desse lugar. Eu quero você esse mês dentro dessa atmosfera, dentro da luz do Criador, dentro dessa luz, dessa energia emanada por essas letras e por tudo que ronda esse mês que é maravilhoso, dentro dessa atmosfera de milagres. E não esqueça do recado que tinha no cartão que você recebeu. Não pense pequeno, não imagine pequeno, ultrapasse todos os limites. Se você precisa de um milagre, é necessário fazer isso. Rodestove para você.